Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Uma verdadeira bomba caiu nos bastidores tricolores na manhã desta terça-feira. Renato Gaúcho, ídolo e comandante, pegou todo mundo de surpresa ao soltar "não vai jogar hoje", está desmotivado durante a coletiva pré-jogo, deixando claro que não entrará em campo, mesmo sendo figura central no duelo mais aguardado pelos torcedores. O clássico desta quarta-feira prometia agitar as arquibancadas e definir a briga pelo topo da tabela, mas a declaração de Renato quebrou qualquer previsibilidade. O confronto, válido pelo Campeonato Brasileiro, colocaria o Fluminense frente a frente com um rival de peso, e o clima já era de decisão. O treinador, visivelmente abatido, reforçou que a decisão partiu de uma análise pessoal: o grupo precisa de alguém 100% entregue. "Hoje, eu não tenho cabeça nem coração para encarar esse desafio. Por respeito aos atletas e à torcida, prefiro me poupar", confessou Renato, em tom firme e emocionado. No centro de treinamento, o silêncio tomou conta após a fala. Jogadores trocaram olhares, a comissão técnica se reuniu e as conversas correram soltas sobre o impacto de perder o coração do time em campo. Alguns atletas chegaram a pedir explicações adicionais, enquanto a diretoria correu para conter especulações. A declaração reforça um desgaste que já vinha aparecendo. Após disputar o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, o Fluminense voltou ao Brasileirão sem conseguir repetir o ritmo, sucumbindo ao desgaste físico e mental diante do Cruzeiro, agora líder do torneio. No Campeonato Brasileiro, o tricolor carioca ocupa atualmente a 8ª posição, com 20 pontos em 13 jogos, fruto de 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Um desempenho que obriga a equipe a buscar recuperação imediata para não se distanciar das vagas de Libertadores. Além do Brasileirão, o Fluminense disputa a Copa Libertadores da América, onde ainda luta pela classificação às oitavas de final. Após a 5ª rodada, apenas Palmeiras e São Paulo asseguraram vaga, e o tricolor segue na briga por um lugar entre os 16 melhores. No vestiário, a culpa pelo desgaste foi atribuída ao calendário exaustivo, consequências em viagens longas e rodadas em meio de semana. Fontes internas apontam que o próprio Renato vinha alertando para a necessidade de um período de descanso ao elenco. O vice-capitão, com quem Renato tem relação próxima, tentou demonstrar apoio: "Ele está desgastado, claro. Sabemos do quão importante é tê-lo à beira do campo, mas entendemos sua decisão. Vamos honrar o manto", declarou o camisa 5, reforçando o espírito de grupo. A imprensa reagiu em peso. Jornais e portais destacaram a fala como o baque do ano e questionaram a postura do técnico em véspera de jogo decisivo. Colunistas analisaram que tal atitude pode influenciar até o rumo de negociações no mercado de transferências. Ex-jogadores e ídolos do clube também se manifestaram. Alguns defenderam Renato, lembrando sua história de conquistas, enquanto outros sugeriram que o momento exige liderança irrestrita, abalando antigos elogios à sua capacidade motivacional. Sem Renato à beira do gramado, a comissão técnica confirmou que o auxiliar fixo, Eduardo Henrique, comandará o setor interino. A estratégia tática deve sofrer ajustes, especialmente no sistema de marcação e nas alterações no segundo tempo. Especialistas apontam que a ausência de Renato pode levar a um time mais conservador, focado em não perder em vez de buscar o resultado. A imprensa esportiva já bateu na tecla de que o Fluminense precisa resgatar a coragem para não ficar engessado em campo. Nos próximos dias, a diretoria agendou uma reunião de urgência para avaliar o quadro físico e psicológico do técnico. Há quem defenda até um período de férias antecipadas, mas a maioria defende que Renato retome sua função antes do próximo grande confronto. Enquanto isso, a torcida vive expectativa por um posicionamento oficial do clube e por uma possível nota de Renato detalhando suas razões. O silêncio do vestiário ecoa no Maracanã, deixando claro que, amanhã, todos querem saber: será que ele volta a liderar o Flu em campo? As redes sociais explodiram com a declaração de Renato Gaúcho. Torcedores dividiram-se entre hashtags de apoio e críticas ao treinador, gerando debates acalorados em perfis oficiais do clube e em grupos de WhatsApp de comunidades tricolores. No gramado do CT Carlos José Castilho, o treino tático desta tarde teve clima de substituição de comando. Jogadores desfilaram alternativas de esquemas sem o técnico,
enquanto olheiros da diretoria observavam cada gesto, em busca de indícios de quem poderia assumir em definitivo. Entre os jogadores, o clima de incerteza prevalece. O zagueiro titular admitiu sentir falta do faro de gol de Renato em gestos e orientações. Ele sabe enxergar espaços como poucos. Agora, temos de pensar coletivamente, afirmou, tentando usar o espírito de grupo para superar o baque. Nos bastidores, corre a informação de que o vice-presidente de futebol entrou em contato com possíveis nomes para auxiliar Renato ou até substituí-lo interinamente por prazo mais longo. Caso a desmotivação perdure, nomes de treinadores experientes surgem na lista de contatos. O departamento médico do clube não registrou nenhuma lesão capaz de justificar o cansaço mental de Renato, mas um consultor em psicologia esportiva foi acionado para avaliar a equipe e o próprio comandante, buscando estratégias de recuperação de foco. A diretoria, preocupada com a média de público do Maracanã, prepara uma nota oficial prometendo transparência e apoio ao treinador, na tentativa de amenizar o desgaste com a torcida, que já ameaçou vaiar o time em caso de mais tropeços. Enquanto isso, nas bilheterias, o movimento segue firme. O clássico de amanhã, mesmo sem Renato, pode bater recorde de público para apresentar protestos organizados, uma prova de que a presença do ídolo é fundamental para a empolgação da nação tricolor. O vice de futebol garantiu que o planejamento não muda, temos calendário apertado, mas confio na capacidade do elenco e do nosso corpo técnico para manter vivo o sonho dos títulos de 2025, afirmou, buscando demonstrar estabilidade institucional. Já o Departamento de Análise de Desempenho entregou relatórios com dados preocupantes. O time vem oscilando entre séries de vitórias e derrotas, mostrando falta de consistência tática, principalmente no sistema defensivo, que sofreu 12 gols nos últimos 5 jogos. Nos corredores do clube, comenta-se que Renato se sente afetado pelo alto investimento em contratações para a temporada, cobrando resultados imediatos, o que acabou gerando pressão interna e minando sua motivação. A comissão técnica promoveu um almoço de confraternização para promover união, mas alguns atletas chegaram atrasados, gerando desconforto com a diretoria, que cobra comprometimento máximo de quem veste o manto tricolor. Em paralelo, setores de marketing iniciaram ação de relacionamento com ex-jogadores e lendas do clube, convidando-os para prestar apoio público a Renato, numa tentativa de fortalecer a imagem do comandante e transmitir confiança ao elenco. Nos programas esportivos, analistas apontam que o momento pede maturidade. Em grandes clubes, há momentos de desgaste de comando, o desafio é testar a resiliência do elenco, comentou um ex-treinador, ressaltando a importância de manter o foco no jogo. Amanhã, o auxiliar Eduardo Henrique deverá ajustar o time com urgência. A escalação preliminar já aponta um meio-campo mais compacto, disfarçando a ausência do tático de véspera, numa aposta de solidez para segurar o empate. Com as arquibancadas divididas entre cânticos de apoio e pedidos de retorno, fica claro que o Fluminense atravessa um momento decisivo. A próxima partida pode definir não apenas o resultado em campo, mas também o futuro de Renato à frente da equipe. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O apito final na próxima partida marcará mais do que um simples resultado futebolístico, será o termômetro da confiança que Renato Gaúcho ainda inspira no elenco e na arquibancada. Caso o time alcance um desempenho sólido mesmo sem sua liderança à beira do campo, a diretoria poderá encarar esse triunfo como um sinal de renovação e autossuficiência. Por outro lado, uma atuação apática reforçaria a urgência de uma intervenção direta para restabelecer a chama que moveu o Fluminense a grandes conquistas. No horizonte imediato, resta ao grupo provar dentro de campo que o trabalho de Renato continua vivo na entrega e no espírito competitivo. A resposta dos atletas será determinante. Se apertarem o ritmo e deixarem claro que jogam por um propósito coletivo, o técnico poderá retomar suas funções com a moral restaurada. Se, porém, o desânimo se propagar e o time se mostrar vulnerável a erros básicos, a permanência de Renato no comando ficará seriamente ameaçada. O papel da torcida também será central. Manifestações de apoio podem erguer o ânimo dos jogadores, enquanto vaias ou protestos podem aprofundar ainda mais o clima de instabilidade.
A diretoria, que anuncia diálogo permanente com a comissão técnica, já sinalizou que buscará equilíbrio entre paciência e resultados, respeitando o legado de Renato, mas sem abrir mão da exigência por desempenho. Nos bastidores, houve-se a possibilidade de ajustes no próprio contrato do treinador, com cláusulas de desempenho que visem preservar o compromisso de ambas as partes. Até que ponto Renato aceitará se submeter a esses novos termos dependerá de sua avaliação sobre o futuro imediato do clube. Enquanto isso, o calendário não para. Além do Brasileirão e da Libertadores, o tricolor encara ainda a Copa do Brasil, onde a cada fase a pressão cresce. A reconstrução da confiança, portanto, passa pelo resgate de resultados expressivos nas próximas rodadas, seja com vitórias convincentes ou ao menos com atuações cheias de personalidade. A missão de reacender a chama tricolor cabe a todos, jogadores, comissão técnica, diretoria e torcida, unindo forças para manter o Fluminense na briga pelos objetivos de 2025. Independentemente do desfecho imediato, o episódio servirá como alerta sobre os limites do desgaste físico e mental no futebol moderno. E, quando as luzes do Maracanã se apagarem após o próximo jogo, será possível medir se a decisão de Renato Gaúcho foi o baque que levou o time a um novo patamar de superação ou se representou o primeiro passo rumo a uma mudança definitiva. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.